ao nosso Antônio Vieira, aos mestres de luz, grande força geradora do universo. Agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os seres de luz a oportunidade de, neste momento, elevarmos o pensamento às dimensões superiores da espiritualidade e, conectados aos amigos astrais, sermos um polo de atração das forças do bem, com o objetivo de envolver em vibrações de amor e luz todos os nossos irmãos em essência. Como parte da fonte criadora, buscamos alento nas energias provenientes das esferas superiores, a fim de continuarmos com valor e coragem no caminho do bem e de regresso ao seio da inteligência universal. Ao nosso presidente astral José do Patrocínio, elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Por determinação do nosso presidente astral, José do Patrocínio, está aberta a reunião. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos,
reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência
que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Concentrem-se todos bem os médiuns doutrinaram. O que adianta pedir caminhos abertos e ter uma estrada linda para se caminhar, mas não limpar o coração, não limpar por dentro? Usam-se anil para limpar a casa, purificar o ambiente, cristais, incensos, tudo que eleva espiritualmente o ambiente, mas e a parte de dentro? E o coração, cheio de mágoas, de cobranças, de remorsos, de arrependimentos, de sentimento de vingança e medos. Medos não raros e infundados. Não adianta toda segunda ou sexta-feira tomar banho de sal grosso para limpar a carga negativa. Tomar banho de alecrim, canela, para abrir caminhos e atrair a prosperidade. Também não adianta todo primeiro dia do mês soprar a canela para dentro da casa, com a finalidade de atrair prosperidade material, se a escassez está dentro da pessoa. Tudo isto, meus filhos, ajuda, mas tem de estar vibrando na mesma frequência dos pensamentos e dos sentimentos de vocês. Não adianta fazer todo um ritual. Também não adianta irradiar, orar, se o coração está sujo, está pesado. A mente não consegue descansar, não consegue se elevar à frequência dos espíritos de luz. A faxina tem de ser de dentro para fora. O exterior deve apresentar como um espelho daquilo que ocorre dentro de vocês. Da mesma forma que os outros podem cometer os pecados, vocês também. Então não se deve cobrar santidade de ninguém.
Não se deve julgar ninguém. Não se deve apontar o dedo para ninguém. Cuidem de si. Cuidem da vida de vocês. Porque quem muito julga o outro tem grandes chances de cometer erros mais graves. Porque ao julgar o irmão, você está atraindo aquela carga que o fez errar. Deixe que cada um siga o seu caminho. Muitas vezes, os guardiões tiram da vida de vocês aquelas pessoas que são um peso. Por mais mansas que elas pareçam ser, mas elas são um peso e não permitiriam, se ao lado de vocês estivessem, de vocês chegarem aonde tanto pedem, aonde tanto lutam e desejam chegar. Então, quando estas pessoas se afastam, permitam que elas façam as escolhas delas e sigam em frente. Não queiram controlar o outro por sentimento de posse, por sentimento de egoísmo. Quem quer o melhor vibra na frequência mais alta. Não tenta controlar a vida, principalmente a vida dos outros. Sigam em frente, meus amigos, porque a vida, ela é muito bela, mas esta beleza tem de começar de dentro de vocês. Deixo meu abraço espiritual, Maria Conga. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com as fofocas. Cuidado com os julgamentos. Cuidado com os murmurinhos. Já falamos muito nisso, mas temos que repetir a lição. Pois, meus irmãos, deparamos que muitos ainda continuam com esse defeito. Julgam o vosso semelhante. Vocês sabem que muitas vezes há pessoas que muitos apontam os dedos para essa pessoa, mas essas pessoas nem cometeram tais atos. Mas mesmo assim, vocês crucificam-nas. Vocês julgam por certas coisas que esses indivíduos nem mesmo conhecem sobre eles. São muitas maldades. Julgam por tudo e por nada. Há pessoas que já têm até medo de estar na sociedade por saberem que há pessoas que maldizem, que dizem crueldades, coisas cruéis mesmo. Lembrem que vocês também não são perfeitos. Lembrem que tem a vossa família. E vocês estão cavando um caminho sem fim. Um caminho para o precipício. Se vocês vissem com os olhos das almas, quem são os vossos companheiros quando estão feitos esses grupinhos de fofocas, de maldizer, vocês corrigiriam pouco a pouco o vosso hábito. Vocês pensariam melhor antes de jogar essas conversas ao vento. Vocês estão criando muito um clima pesado
nas vossas casas, na vossa sociedade, nos vossos trabalhos. Já tentaram saber por quê, quando estão conversando e a ter essas conversas com vibrações pesadas, por que depois sintam mal? Não ficam bem? Deveriam pensar melhor e começar a notar essas diferenças. Mesmo as pessoas do bem, que quando chegam perto dessas pessoas que maldizem muito das pessoas, notem que sintam diferente, uma vibração nefasta. Então, afastem dessas pessoas, irradiam para elas, para que a luz se faça nos seus espíritos e tenham a consciência dos seus erros. E aos que ainda continuem a julgar os outros, a tirar pedra no telhado dos vizinhos, tenham cuidado, porque coisa boa, coisa não boa lhes aguarda. Pois esses espíritos, ao desencarnarem, muitas vezes são esperados pelas falanges de obsessores que lhes acompanharam durante a vida. E não é bom, meus irmãos, o que eles encontram pelo caminho. Tenham cuidado. Falam de coisas belas. Há muitas coisas boas no mundo para falar. Dê um bom conselho a uma pessoa, uma palavra amiga, um bom dia. Cuidem-se. Comecem a corrigir esses maus hábitos. E deixem de julgar. Mesmo se alguém errar, vocês não são as pessoas indicadas para os julgar, pois muitos erram, mas depois aprendem com seus erros e tiram uma grande lição dessa situação. Eram essas palavras que eu tinha para vos dizer. Adriano Duarte Silva. Muitas vezes, durante a vida física ou até mesmo no plano espiritual, em regiões inferiores, os espíritos acabam por se envolver, por cruzar o caminho com outros que, pelas suas inferioridades, acabam por lhes magoar, por fazer coisas, por ter ações que magoam, que entristecem, tanto ao ponto de muitos ficarem doentes. Meus amigos, quando na vida, se por alguma razão permitirem que um outro irmão em essência tenha capacidade de lhes influenciar ao ponto de vos magoar, não guardem rancor, não guardem raiva nem tristeza. Irradiem para que qualquer sentimento negativo em relação a vós e aos outros não cresça. Porque quando o deixam acontecer, quando ficam revivendo em vossas memórias os episódios de sofrimento, quando não ultrapassam aquele episódio e ficam presos naquilo, meus amigos, criam correntes que, aos olhos dos encarnados,
não conseguem perceber. Mas, espiritualmente, meus amigos, criam embriões fluídicos, criam ligações com o indivíduo porque não conseguem superar aquele mal que lhes foi causado, ficam ligados a correntes nefastas que só vos adoece, que só vos atrasa, que não deixa com que muitos consigam progredir na vida. Quando o irmão em essência, quando vocês aprenderem a deixar com que o outro lide somente com as suas próprias ações, quando aprenderem que as ações dos outros, por mais nefastas que possam ser, não devem ter nenhuma influência em vossas vidas, meus amigos. Verão que muitos dos vossos problemas serão resolvidos, porque, infelizmente, acabam por dar abertura para que os outros façam o que querem nas vossas vidas. Dão abertura por não cumprirem com os vossos deveres, por não terem a alta guarda, para que as correntes do mundo exterior influenciem vossas vidas. Por coisas banais que acontecem no dia a dia, os irmãos em essência muitas vezes se irritam por coisinhas pequenas, não têm paciência por coisas pequenas, e tudo isso, meus amigos, naquela fração de segundos em que oscilam a vossa vibração, é o suficiente para que se liguem a correntes nefastas e deem brechas para ataques do astral inferior, para que se destabilizem e permitam que irmãos em essência façam acontecer coisas que lhes magoem nas vossas vidas. Meus amigos, a vossa vida é como um riacho, um rio que corre, e as únicas pedras que conseguem travar o curso deste rio são as que vocês permitem que lá sejam colocadas. Ou seja, meus amigos, vocês têm o controle e o domínio de vossas vidas. Sejam sábios com quem escolhem para ter aos seus lados. Sejam sábios para ter bons pensamentos, vibrar o bem, para estar sempre em boas correntes. E sejam sábios, meus amigos, para estudarem, perceberem quem são, o que são e as leis que regem este universo. Eram essas as minhas palavras amigas. Deixo minha irradiação superior. Felino Alves de Jesus. Meus amigos, amem os vossos irmãos em essência como a vós mesmos. Não deixem que o mal dizer, que as atitudes erradas que os outros possam ter convosco vos influencie, vos desanime,
meus amigos, quando isso acontecer, irradiem, irradiem amor, irradiem luz para esses irmãos em essência, mesmo aqueles que vocês podem nem conhecer, quando ouvirem falar que tal pessoa disse algo infundado ou se caluniou a vossa pessoa, irradiem amor, irradiem luz para essa pessoa. Meus amigos, mais uma vez, o mundo escola não é fácil. Não é fácil, mas vocês, cada um de vós aqui encarnados no mundo Terra, tem ferramentas suficientes para ultrapassar e contornar qualquer obstáculos que possam aparecer nas vossas vidas. Não fiquem presos ao passado, meus amigos. Perdoem, perdoem, porque o perdão é libertadora. Perdoem os vossos irmãos em essência e perdoem a vós mesmos. Mas, como já vos disse, não fiquem presos ao passado, porque a vida é bela. É bela para aqueles que sabem caminhar juntamente com o alto, com o mundo superior. Não desanimem, lutem. Eram essas as minhas orientações. Antônio Vieira. Eu não posso dizer que aqui nesta escola espiritualista sou uma professora e vocês somente alunos, mas eu acho que somos todos professores e todos alunos, porque vós encarnados aprendem muito com as nossas lições superiores, mas também aprendemos com a vossa evolução, porque todos os passos que deem na vossa senda evolucionária para o vosso crescimento, a Mãe Gaia cresce, mas também nós da Pleiade do Astral Superior aprendemos muitas coisas convosco também. Meus amigos encarnados, aonde eu nasci e cresci e quando passei no plano físico, eu não tinha noção desta filosofia, o que a espiritualidade falava, mas era somente no mundo material, no mundo físico, porque o meu trabalho que eu exerci na família real, toda aquela posição que eu tive naquele palácio, não me dizia nada, era somente a formalidade, porque eu tinha uma luz dentro de mim, eu sentia um amor incondicional para todos, principalmente os vulneráveis. Eu estava com o meu corpo físico naquele palácio, mas os meus pensamentos, o meu espírito vagava no espaço com olhos energéticos, visitando os vulneráveis, visitando os pobres,
as pessoas de cores que precisavam de apoio. Eu até passava noites sem dormir, pensando como era possível libertar-me daquelas algemas de ouro que parecia que eu tinha nos meus pés e nas minhas mãos, para tornar uma pessoa liberta e ir ao encontro daqueles vulneráveis que esperavam uma ajuda, uma luz, uma pessoa para ser uma orientadora e dar um conforto para eles. Até que um dia, meus amigos, toda a coragem, toda a luz superior que todos surpreenderam, eu consegui me libertar e fui. Não virei as minhas costas para trás para ver toda aquela matéria que estava ficando para trás, porque eu me sentia em casa, no meio daqueles vulneráveis, no meio daqueles que tinham uma outra cor da pele, uma outra cor dos olhos. O meu coração energético, o meu espírito me enviava para o meio daqueles que precisavam daquele abraço, daquela mão amiga, daquela palavra de conforto. Meus amigos, eu sinto nos dias de hoje muito triste esta história do feminicídio, porque eu também fui uma mulher. Eu sei a capacidade e as tarefas que um espírito que encarna no plano físico, ocupando um corpo de uma mulher. Mas, infelizmente, quando se está ao lado daqueles espíritos também que encarnarem num corpo físico de um homem, que muitas vezes podem ser machistas, egoístas, que desrespeitam essas mulheres que estão ao lado deles. Eles não permitem que estas se posicionam, que estas deixam ver aquela luz boa superior para levantarem a bandeira das mulheres, para falarem nada. E daí sai toda esta história que uma mulher tem que ser submissa. Minhas amigas, todas as mulheres encarnadas no plano físico, posicionam, utilizam a vossa luz, deixam toda a sua capacidade que trouxeram do mundo superior. Porque tudo o que acontece no plano físico, toda a vossa capacidade, a vossa grandeza, a vossa benevolência, não é nada material. É toda a vossa luz, todo o vosso atributo que trouxeram do plano superior. Daí então, não tenham medo, posicionam, deixam ver, distribuem o amor que receberam no plano superior para entregarem de volta, porque as mulheres que são mulheres de hoje foram espíritos de muita superioridade, de muita luz. São mães, são irmãs, são filhas. Enfim, é uma mulher e são todas mulheres capacitadas que vieram ao mundo físico para fazerem trajetórias especiais. Então, vocês, mulheres, precisam de muito respeito, de muito carinho, de muito abraço, de muita luz, porque a tarefa que tendes a desenvolver é muito importante. A luta é árdua e difícil,
Mas vocês não estão sozinhas. Do mundo superior, somos uma caravana muito luminosa que vos defende, que vos ilumina e que caminha junto a vós. Minhas amigas, todos os assistentes do plano físico, mulheres e todos os espíritos reencarnados fazendo a vossa evolução, eram essas as minhas recomendações. Deixo-vos toda a minha luminosidade espiritual. Diana Spencer encerra José do Patrocínio. Aos mestres da luz, elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Ao nosso presidente astral, José do Patrocínio, elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões da luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Por determinação do nosso presidente astral José do Patrocínio, está encerrada a reunião. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Bom Bom fim de semana. Bom fim de semana. semana. Tchau. Tchau.